justamente em Campinas, lá na Ponte Preta. Diz ele que não foi bem ali, mas com certeza, né, Calheiros, foi fundamental. Vamos lá, André Cavalcante pede passagem aqui no Bom Dia Fox mais uma vez. Meu amigo, que dó, eu já te peço desculpas, né, porque deixamos o André Cavalcante esperando na chuva. Com você, André. Pois é, Lívia, a combinação indesejada para qualquer equipe de reportagem, chuva e frio, hoje na capital paulista. Aqui atrás de mim vocês veem que um dos campos do CT, esse campo aqui tá vazio, mas a atividade rolando do outro lado, do meu lado esquerdo, atividade recreativa no momento, o chamado popular rachão, jogadores misturados entre titulares e reservas, aquele treino para descontrair o ambiente. O técnico Fábio Carilli, assim como era o técnico Tite na passagem dele por aqui, ou nas passagens do Tite por aqui, os dois não são chegados a esse tipo de movimentação. Mas como o Corinthians está indo muito bem, está na final do campeonato, o Carilli resolveu adotar esse tipo de atividade justamente para os jogadores relaxarem um pouquinho, tirarem um pouquinho da atenção. Na sexta-feira passada, antes mesmo da primeira final contra a Ponte Preta, teve esse tipo de treino, rachão, e foi a primeira vez, foi o primeiro rachão em toda a temporada 2017. Como eu disse, tanto o Tite quanto o Carilli não eram muito chegados a esse tipo de treinamento, mas como o Corinthians está indo bem, eles atendem ao pedido dos jogadores. Os jogadores gostam muito de brincarem um pouquinho, brincar de bola, como começaram as trajetórias deles até se tornarem, obviamente, profissionais. Como não temos aqui a formação de titulares e reservas, passo para vocês o que deve ser o provável time do Corinthians na final de domingo em Itaquera. Cássio no gol, Fagner liberado, conseguiu efeito suspensivo, vai jogar o Fagner na lateral direita, os dois zagueiros Balbuena e Pablo, na lateral esquerda Guilherme Arana. O Gabriel está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, no lugar dele joga o Paulo Roberto, o outro volante à frente da defesa é o Maicon, aí vem aquela linha de 3 armadores, mais pela direita o Jadson, mais pela esquerda o Romero, centralizado no lugar do também suspenso pelo terceiro cartão amarelo o Rodriguinho. Quem joga nessa posição centralizada da armação corintiana deve ser Camacho, que vem treinando ao longo de toda a semana nessa função, podendo pintar uma surpresa aí que seria o Cleiton, mas essa surpresa é pouco provável. E na frente, todo mundo sabe, o rei dos clássicos, o atacante Jô, esse o provável Corinthians para finalíssima contra a Ponte Preta, vantagem do Corinthians por 3-0, ainda assim por aqui se repete e muito o discurso de que não tem nada ganho. Do outro lado, a Ponte Preta também se prepara, obviamente, para pelo menos honrar as tradições do clube e honrar o seu torcedor. Vamos ouvir alguns trechos agora do que disse William Potker, a referência ofensiva da Ponte Preta, adversária do Corinthians. Uma semana triste pelo que aconteceu, né? Porém de muito trabalho, né? A gente tem que, querendo ou não, focar nesse último jogo. Trata-se do último jogo, meu último jogo pela Ponte, e estamos tratando como se fosse o nosso último jogo das nossas vidas, né? Então esse é o pensamento. Pensar dessa forma mesmo, como se fosse o último jogo das nossas vidas, até porque é uma coisa inédita para o clube, né? A gente sabe que é uma coisa muito difícil, porém tem mais um jogo, né? E quando tem mais um jogo, a gente tem que ir lá para fazer o nosso melhor e deixar nosso sangue dentro de campo, que foi o que a gente combinou, que é o que a gente pensa para fazer nesse último jogo. Potker, eu queria que você falasse a respeito de duas questões. Como fica o sentimento, qual a expectativa para esse seu último jogo e também para esse jogo de volta na Arena Corinthians? E outra questão foi que na última partida eu reparei um carinho muito grande do torcedor, principalmente do torcedor mirim, que entra em campo com vocês, com você. Uma verdadeira multidão te abraçando, te agarrando, te puxando. Como é que foi e como é que vem sendo, principalmente nesses últimos dias, a sua relação com o torcedor da Ponte Preta? Quanto ao jogo, como eu falei, né, a gente tem que tratar esse jogo realmente como se fosse o último jogo das nossas vidas. É um jogo onde eles têm uma vantagem considerada boa, mas porém é futebol, né? Quando se trata de futebol, o imprevisível acontece muitas das vezes. Então a gente coloca isso na nossa cabeça e vai para fazer um grande jogo e buscar um grande resultado, que é o título, né? E quanto à minha passagem e o carinho do torcedor, eu construí desde o dia que eu pisei na Ponte Preta, né? Eu sempre busquei trabalhar forte juntamente com os meus companheiros, sempre procurei tratar todo mundo
igual A ou B ou C, sempre tentei tratar todos da mesma forma, então isso aí é uma coisa que a gente constrói quando a gente sai do berço, né? Então, isso aí eu fico muito feliz pelo carinho que eles têm comigo e também com os atletas, né? Até porque aqui todo mundo fez um grande trabalho, ninguém acreditava na gente, a gente chegou numa final. Então, valorizar também o trabalho dos meus companheiros, que fez um grande trabalho onde tinha muita desconfiança. Então, aqui todos estão de parabéns. Independente do que acontecer lá domingo, todos aqui somos homens e vamos sempre em busca do melhor, apesar de não ter acontecido isso no domingo passado. Muito legal, um personagem muito importante da Ponte Preta, o Potker, que por muito pouco não defendeu o Corinthians, merece sim todo o carinho da torcida da Ponte Preta, fez uma temporada excelente e que vai jogar seu último jogo pela Macaca, já que ele já está de mala pronta para defender o Internacional lá no Sul. Esse é o personagem importante da Ponte. Mas esse aqui, o técnico Carille, é um personagem mega importante do outro lado, no lado corintiano. Chegou quietinho, chegou de mansinho, aqui o professor Carille. Muita gente defende que o Corinthians deveria ter mantido lá atrás, o Carille no ano passado. O Corinthians poderia, quem sabe, estar na Libertadores esse ano. Não aconteceu, mas tem uma história que incomoda o Carille, hein? Que papo é esse de quarta força? Fala aí, professor. Eliminações precoces, jogadores deixando o clube, nenhum título conquistado. 2016 foi de fato um ano para se esquecer no Corinthians. A torcida estava desconfiada. O que poderia esperar de 2017? Gente, começando o ano, né? E a oportunidade que a gente tem de fazer diferente, de fazer melhor, né? É o que nós queremos. Então, a partir de hoje, começando agora, velho, é brigar cada bola. Toda a bola é nossa, irmão. O ano começou com contratações modestas, discretas. A política mostrava uma clara contenção de despesas no clube. No comando, a diretoria apostou mais uma vez em Fábio Carille. Eu sempre deixei clara a minha vontade de ser treinador e sempre falei que o momento certo chegaria. Acredito que chegou. Nomes de peso mesmo, apenas as voltas de Jadson e de Jô, esse cercado de desconfianças. Seria o suficiente? Passa um filme na cabeça, né? Eu sentei aqui agora, realmente a emoção bate bem forte porque eu nasci aqui no clube, né? Pode ter certeza que eu abri mão de dinheiro para voltar para o Corinthians. O time seguia em formação. Entre os quatro grandes, dava indícios de que era o menos preparado até então. Chegou a ser cotado como a quarta força no estado. Exagero? Concordo com todos no começo do ano por tudo que aconteceu, que o Corinthians era a quarta força. Para mim, o Palmeiras é o melhor time do campeonato. Se eu ficar pensando o que aconteceu há 2 meses atrás, vou ficar parado. O Corinthians não convencia, mas vencia. Passou sufoco, é bem verdade. O que dizer da segunda rodada da Copa do Brasil? O modesto Brusque quase foi algoz de um vexame histórico. Com muito sofrimento, o Corinthians consegue a sua classificação na Copa do Brasil. Os 5 jogos sem vencer também incomodaram, mas não fizeram diferença. O rótulo de quarta força caía por terra com o fim da primeira fase do Paulistão. O Corinthians já tinha a segunda melhor campanha, atrás apenas do Palmeiras. Quarta força era coisa da imprensa, dos torcedores lá fora que não torcem pro Corinthians, que falavam pros nossos torcedores, mas aqui dentro a gente sabia que nós tínhamos potencial, sabíamos que a nossa força é a força do nosso grupo, cara. No meio do caminho, uma eliminação traumática na Copa do Brasil para o Internacional. Resultado que poderia abalar a equipe para o estadual. Só que não abalou. Aí, o melhor remédio não poderia ser outro: eliminar um grande rival. O São Paulo ficou pelo caminho mais uma vez em mata-mata. O Timão estava de novo em uma decisão do Campeonato Paulista.
pela frente a Ponte Preta. Sim, a macaca que derrubou gigantes. Santos e Palmeiras, 2 favoritos ao título, sucumbiram diante da Ponte. Moisés Lucarelli lotado, reedição da final histórica de 77, toda a mística de uma grande decisão. O que tudo isso significou para o Corinthians? Absolutamente nada. O Timão atropelou, tomou conta do jogo, parecia até jogar em casa. 3-0 implacáveis em Campinas e uma mão na taça, ou praticamente as duas. Gente, pessoal dos estúdios aí, é uma brincadeira. Nós hoje somos a primeira força já, né? Porque entre os 4, os 3 estão fora. A Ponte não estava nessa não, ou estava a Ponte? Vocês vão falar que a Ponte estava, agora não estava. Crise? Jogadores modestos? Quarta força? É bom não criar rótulos quando o assunto é um certo Esporte Clube Corinthians Paulista. A matemática tá certinha, a matemática tá certinha. Ponte Preta não tava no bolo não, Carille. Você tem razão, ó. Correu por fora. De quarta pra primeira. Nos 4 ali levantados antes da bola rolar no Paulistão, Corinthians é a primeira força, gente. Você viu o que é o futebol, né? Nesse momento, o Corinthians já começou o ano desacreditado, sem dinheiro. O Palmeiras começou como campeão brasileiro, com muito investimento, o time mais rico e tal. Embora o Palmeiras esteja disputando a Libertadores e praticamente classificado, e o Corinthians tenha sido eliminado da Copa do Brasil, competição mais importante as duas do que o Campeonato Paulista, o Corinthians é quem vive um momento de confiança, de alegria, porque está praticamente com a mão na taça do Campeonato Paulista, que é o menos importante na teoria disso tudo. Mas com trabalho feito com o pé no chão, com tranquilidade, com planejamento dentro da realidade do clube e com o técnico que está mostrando muita competência. Então, futebol tem isso, né? Você no início do ano olha, a primeira força, a segunda força, o Palmeiras, e hoje o Corinthians vive um momento de maior felicidade do que o Palmeiras. É incrível. Futebol, a gente brinca, especula, dá um pitaco, mas no final das contas sempre vem uma surpresa, né? Com certeza. Bom, daqui a pouquinho o Eugênio fala mais aqui conosco sobre os grandes jogos do final de semana. Tem o Fla-Flu pintando aí no Maracanã, casa cheia. E o João Ventura já entrou e já participou do Bom Dia Fox do lado de fora. Ainda não conseguiu observar muito. A situação mudou, só que o João Ventura, meu amigo, não tem ninguém trabalhando aí, eu não tô vendo nada.